Muito conveniente, Leandrão. Por que eu não vou conseguir fazer dieta sozinho? Bem quando você está lançando o seu curso de dieta no mês que vem, que o link só vai estar no Telegram. Mais informações aqui nos comentários. Não, mas tá vendo? Tô fazendo vídeo de graça, tô queimando o meu produto. Não, tô mostrando que se aqui é legal, você imagina lá. Então, já que você desceu lá, clica no gostei, se inscreva no canal. E vamos aqui trocar uma ideia de alguns pontos que eu observo, né, conversando com atleta, pessoas da área, alunos, directs que eu recebo, comentários de vocês aqui no YouTube, de por que vocês não conseguem fazer dieta sozinho. O primeiro conceito que nós temos que entender, Leandro, é muito conveniente falar isso para você quando você vai vender o curso de novo, hein, eu falando isso. Não, mas é verdade. Só existe uma maneira de você conseguir fazer dieta sozinho. É com conhecimento, tá? Eu não estou dizendo que é o conhecimento do meu curso, ainda que ele vai te dar esse conhecimento. Lógico, tem que dar, né? Tem que dar. Mas você precisa de conhecimento. Existem duas maneiras de você conseguir esse conhecimento. Estudando por conta ou contratando e pagando quem tem este conhecimento. Fim. Não existe outras duas maneiras. Se existir, pode escrever nos comentários que eu também quero aprender. Afinal, eu também quero conhecimento de outras áreas, então me ensine, mas na minha experiência só existem essas duas. Portanto, dedique agora 10 minutinhos para você aumentar a tua gama de conhecimento. Então, com conhecimento nós desenvolvemos várias coisas no nosso dia a dia que tornam a dieta interessante e possível de fazer. Mas não só isso. Por exemplo, um ponto que eu vejo o pessoal se estribuchando na dieta é descontando o estresse na comida. Então tem pessoa que quando fica estressada, come mais. Só que também temos o que come menos. Então quando o cara fica nervoso e tal, ele nem lembra de comer. Aí vem no final do dia, né, ele tem muita caloria para consumir, ele até pode consumir 2 refeições juntas, Leandrão? Pode, não tem problema nenhum. Esse é o princípio, por exemplo, do jejum, né? Apertar um pouco a janela. Nesse tipo de indivíduo, ele precisa forçar para comer. Agora eu te pergunto, quem tem conhecimento já consegue se policiar. Bom, beleza, estou estressado, eu sei que eu vou comer mais, então eu vou segurar um pouco. Ou eu sei que eu não vou conseguir comer, eu vou trocar uma refeição sólida por uma líquida. Então eu vou trocar, mas não vou deixar de me alimentar. E eu estou muito estressado, eu posso tomar um 5-hidroxitriptofano da Oficial Pharma. Se for de outra farmácia, nem vai funcionar. Fica sossegado. Então eu tomo um 5-HTP, uso esporádico, porque se eu usar todo dia em quantidade alta, ele tem um rebote muito chatinho. Então eu uso um 5-HTP ali, isso me ajuda a acalmar um pouco, né? Ele também tem um efeito sacetogênico um pouquinho melhor. Então o 5-HTP é um suplemento legal para você ter de ir lá no armário para não usar. Eu vou comprar para não usar isso, deixa lá. Um determinado dia eu estou muito nervoso. Manda uma cápsula, respira, dá 2 socos na mesa e vamos tocar o dia. Lembrando, pessoal, que o estresse, todo mundo pensa que o estresse é uma coisa necessariamente ruim. O estresse é uma força aplicada numa determinada região. Ou seja, alguma coisa que tira o equilíbrio, que força a estrutura. Então, o estresse emocional, a felicidade também é um estresse. Tá? Poucas pessoas sabem disso. Porque te tira da sua normalidade. Tanto é que quando você está muito feliz, às vezes você toma, né, atitudes que você se arrepende depois. Sabe aquele eu te amo que você falou para aquela garotinha que te traiu? Então, é porque você estava emocionado. Então, quando você está muito alegre, cuidado também que às vezes você pode ter algum fracasso nutricional. Quando as pessoas tentam fazer dieta sozinho, uma outra coisa também é não planejar as refeições. Então eu percebo muito isso entre alunos. Pô, tá ali com a dieta montadinha, certinha. 1, 2, 3, 4 refeições por dia, legal. Quando o cara recebe esse plano e ele olha, ele tende a se organizar. Quando ele está sozinho, ele fala, não, no almoço eu sou flexível, né? Eu sou garotão flexível, né? Mais flexível até do que eu gostaria. E eu, como eu sou garotão flexível, eu vou chegar lá e vou ver o que tem para comer. Aí numa dessa se ferra, porque vai comer na rua, o arroz tem óleo, dobra a caloria, a carne é gorda. Então quer dizer, tem que planejar as refeições. De boa, galera, tô falando sério isso. Você tem que acordar e saber o que você vai comer, onde você vai comer, se já está pronta a comida, você tem que comprar, porque senão não vai dar certo. A última coisa que a vida vai fazer é te liberar para fazer dieta. Um outro erro, para quem não sabe, ex-obeso, 40% de gordura ou mais, então sofria com isso bastante. Ok, comer rápido demais. Quando você come rápido demais, quando você começa o processo de mastigação, as sinalizações de saciedade, elas não acontecem ao mesmo tempo. Então estou comendo aqui, está caindo, já está sinalizando. Não. Então você está comendo, vai tampando o fundo do estômago, e aí você tem uma diminuição de grelina, e aí você vai diminuindo a sua fome. Então,
coma um pouco mais lento. Realmente mastigar faz diferença. Você vai dizer, Leandro, é uma coisa de retardado isso aí, é uma coisa de criança. Né? Sim, mas se é de criança que eu estou falando para você, quer dizer que você não entendeu ainda. Então você precisa comer devagar. E não é só isso. A mastigação, pessoal, ela ajuda muito na saciedade. Então, se você vai comer, por exemplo, uma cenoura. Você gosta de cenoura? Gosto. Cenoura cozida. Então, mas a cenoura cozida ela é molinha. Então você põe a cenourinha na boquinha, come ela e aí já foi. Agora, se você come ela crua, raladinha e tal, você mastiga, mastiga, mastiga. Isso ajuda na saciedade. Então procura alimentos que são um pouquinho mais duros. Vou fazer um arroz integral. Legal. Faz o arroz integral, mas não deixa ele ficar muito mole. Deixa ele mais al dente. Você vai ter que mastigar mais e isso vai dar mais saciedade. Vamos fazer uma pergunta rápida. O índice glicêmico da cenoura é baixo. Isso, mas às vezes você vai pesquisar e ele está apontado como médio ou como alto até. Por quê? Quem errou? Ninguém errou. O que acontece é que a cenoura crua ela tem um índice glicêmico menor do que ela cozida, porque o processo digestivo dela é mais demorado. Então, se eu consumo a cenoura crua, eu tenho mais poder de saciedade também. Então, esse tipo de estratégia, é por isso que eu falo, conhecimento é chave de sucesso, vem para o meu curso. Não, mas é verdade, pessoal. Então, a cenoura crua vai te dar mais saciedade. Você vai ter que mastigar mais, o índice glicêmico dela é menor, etc. O arroz integral, se você cozinhar ele demais, você aumenta o índice glicêmico dele. Tá? Isso quase ninguém fala. Então deixa ele mais al dente. Próximo ponto, coisinhas de beliscar. Vamos beliscar um negocinho ali. Aí muita gente fala, não, isso eu não faço. Faz, tá? É só trocar uma ideia e puxando que a pessoa vai entregando a paçoca, literalmente. Vai entregando ouro. Então, não tem uma bolachinha assim, mas aí eu vou tomar um expressinho, eu como essa bolachinha, beleza, mas não é nada demais, não é nada demais. Realmente não é nada demais, tá? Uma bolacha. Agora, uma bolacha todo dia, várias vezes ao dia, e não é só a bolacha, é uma balinha, né? Acaba com o déficit calórico, tá? Principalmente depois que você já tá... Vou falar como é que acontece. O cara tá desesperado, quer mudar de vida, beleza. Começa a dieta, ele começa a fazer 100%. Conta tudo. Um mês, o cara dá aquela enxugada, 5 quilos, bacana, nível de detalhamento melhor, ele começa a relaxar. O ser humano, olha... Aí ele começa a falar, não, isso aqui eu manjo. Não, uma balinha aqui também, isso não vai mudar nada. E aí começa a perder a sustentabilidade na dieta perfeita. E aí para de ter resultados, aí vai culpar a testosterona, aí vai tomar um cipionato, vou aumentar o termogênico. Não, volta a fazer como era no começo. Cuida de 100% do que passa pela tua boca, que tem a caloria. Eu só queria voltar um pouquinho mais sobre o comer fora também, tá? Vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, às vezes você vai comer lá fora 200 gramas de arroz, 200 gramas de frango, mas ele tem 30% a mais de caloria e você não vai perceber. Você não vai perceber, porque ele tem um óleo ali e às vezes ele não parece que é tão brilhoso. Você fala, deve ser algum tempero que ele está soltinho e aí você come mais calorias. Eu já vi, e mais de uma vez, muito mais de uma vez, infelizmente, pessoas estragarem o seu déficit calórico em uma refeição. Claro, porque o cara tem ali 300 calorias de déficit calórico. Aí ele vai consumir um arroz, aí uma carne, ele fala, não, uma carne aqui eu vou pegar essa alcatra aqui, que acho que não sei se é gordo ou magro, eu vou pegar. Acabou o déficit calórico do cara ali. Ele fica com uma saciedade incrível, lógico, comer um monte de gordura, fala, fazer dieta é fácil, só que não emagrece. Então cuidado para comer fora de casa. De preferência é melhor você cozinhar, né? Ou, que nem as pessoas que eu atendo lá no consultório, que tem essa capacidade, contrata uma cozinheira, legal, mas você precisa ter uma assertividade maior no preparo. Você gosta de usar aplicativos para fazer a sua contagem de macros? Beleza, pode continuar. Só que toma cuidado para ver se os macronutrientes estão corretos com o que você come. Vou dar um exemplo, batata aqui, e literalmente é batata. Batata doce. A batata doce dos Estados Unidos é diferente da do Brasil. A do Brasil tem mais calorias que a dos Estados Unidos. E a gente usa, às vezes, a tabela de referência dos Estados Unidos, porque o aplicativo foi feito lá. Então procura batata doce na tabela TACO, né? Tabela TACO é ótimo, né? A tabela TACO já é a abreviação de Tabela Brasileira de Alimentos e Composições. Então, nessa tabela, você vai ver que a batata doce tem uma determinada caloria. Se você entrar no Google agora e colocar, por exemplo, batata doce calorias, ou tabela nutricional, você vai ver que tem menos. Porém, quando você vai ver a fonte lá embaixo, não é a que a gente consome, é de outro país. Então, toma cuidado com isso. Um outro ponto também que eu vejo as pessoas fazendo é frango. Porém, nesses aplicativos ou nas tabelas nutricionais, tem lá frango cru e frango pronto. Quando você vai ver 100 gramas de frango cru, tem 20 gramas de proteína. Ele pronto tem 30. Aí você fala, que diabo é isso que ele ganhou proteína? Tá. Quer melhorar a tua vida?
10 minutos, então, para você entender sobre esse erro oculto na dieta. Se você não entender esse erro oculto, você vai sabotar o teu resultado. Você vai ficar procurando coisa em testosterona, né? Não. Então, Leandro, vai deixar na curiosidade? Pô, você não tem 10 minutos para melhorar a tua vida? Então, desculpa, eu não tenho como criar interesse em você. Dá uma olhadinha aqui. Puxei a orelha no final, ficou chato.